Saudações fraternais, eu sou Novaes. Hoje o tema será diferente dos outros que a gente costuma fazer aqui, mas voltado para esse mundo aqui mesmo, né? É uma curiosidade interessante que milhões e milhões de pessoas não se dão conta do que está por trás de certas coisas. Então, eis o título: Quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Então, hoje nós vamos falar de um aplicativo muito comum hoje em dia, mas eu vou evitar falar o nome por causa de problema aqui na plataforma, mas vocês vão entender de quem eu estou falando no decorrer do vídeo. Este é um aplicativo que a maioria usa no dia a dia, já não sabe viver sem ele, de tanto que ele está incorporado no nosso dia a dia, no uso de passagem de comunicação de mensagem, tanto escrita quanto em vídeo. Esse aplicativo é um aplicativo que é usado em massa. Existiam vários outros concorrendo com ele na época, mas ele ganhou de todos. E coisas interessantes aconteceram, né, no decorrer dessa passagem de tempo aí da existência desse aplicativo. E eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente não se dá conta da intenção que pode estar por trás dessa, né, dessa estrutura toda aí. Esse aplicativo foi vendido em 2014, né? E o valor não foi baixo não, foram 19 bilhões de dólares na compra desse aplicativo. Então, esse aplicativo aí, ele foi desenvolvido e os desenvolvedores dele gastou tempo, dinheiro, e ele foi lançado no mercado sem nenhum comercial. Experimente, se você nunca baixou um aplicativo aí da rede, experimente baixar um aplicativo que não tenha comercial. Vai ser difícil você encontrar um aplicativo sem comercial. Quando você quer um aplicativo sem comercial, você tem que pagar a versão desse aplicativo livre, né, de comerciais, eles chamam de Pro. Por quê? Porque eles ganham justamente por colocar comercial em cima desse aplicativo. É difícil você ver um aplicativo que não seja pago sem comercial. E esse aplicativo que eu estou me referindo de mensagem, ele nunca teve comercial, né? E como é que depois de alguns anos ele foi vendido tão caro, 19 bilhões? Não é algo a se pensar? E aí você fala assim: ah, isso acontece, é um milagre da mídia. Pensa bem, nesse mundo que nós vivemos, cada vez mais complexo, mais competitivo, quem vai fazer alguma coisa de graça para outro? Ninguém. Empresas não perdem tempo, eles seguem aquela estrutura antiga lá do United States, time is money, né? E pense comigo, não há algo de estranho por trás da intenção? Como é que um aplicativo desse, com tecnologia envolvendo criptografia de ponta a ponta, é muito complexo a criptografia, é quase impossível de ser quebrada, né? Se não impossível, porque é um algoritmo muito extenso e moderno. Imagens e sons que passam por ali e se tornam criptografados, só aquele celular consegue, né? Aquele quem mandou rodar o que foi enviado por ele e o outro recebeu. Mas quem criou o veneno também criou o antídoto. Será que eles não têm um código base que desmonta essa criptografia e tem acesso? Mas a questão aqui não é essa.
embora essa seja uma questão importante. Mas vamos falar aqui o seguinte: esses aplicativos de celulares, eles são baixados, instalados e utilizados, e a pessoa quer mais né, a função dele trabalhando corretamente. Mas será que a pessoa não usa um desconfiômetro? O que ocorre aí para essa coisa ser gratuita, né? Qual é a verdadeira intenção por trás dessa suposta gratuidade? Quem em sã consciência criaria algo com tanto propósito altruísta? Essa tecnologia da qual estou falando foi vendida, né, em 2014, como já falei, por 19 bilhões. As grandes gigantes da mídia, né, da internet, seja gravadora, seja aí as gigantes farmacêuticas, as gigantes da tecnologia em geral, né, fabrica aí os games, componentes. Essas grandes empresas, eles dão o nome de gigantes disso, gigantes daquilo. Essas empresas todas trabalham com foco no retorno daquilo que investem. Eles passam um tempo enorme usando engenharia. Seus engenheiros trabalham com afinco para que eles descubram formas bacanas de inventar coisas que vá atrair um público muito grande, e isso gera retorno de milhões. Vamos pensar aqui comigo. Quando alguém da mídia quer produzir um filme, esse filme é planejado, há uma equipe imensa de pessoas envolvidas no projeto, e daí começa toda uma preparação de atores, né? Os atores que vai combinar com a história, as locações todas, cidades que possam servir de pano de fundo para o desenrolar da história, né? Tudo isso vende. Atores bons, atrizes que representam muito bem qualquer tipo de papel que para ela forem determinados, atrizes e atores. Aí depois tem da pós-produção, tem os efeitos todos, uma equipe imensa trabalha para esse filme depois de 1 ano, 2 anos, vir para as telas e gerar aí um retorno do que eles investiram, que não é barato. Quando esse filme falha na missão, esse trabalho todo, os estúdios têm um prejuízo enorme, as produtoras ou o produtor, né? E fica até difícil fazer um outro trabalho visando que não teve retorno. Muitos estúdios em Hollywood foram fechados depois de filmes catastróficos que foram feitos, gastaram um dinheiro muito grande e a história não ficou bacana. E aí o que aconteceu? Esse filme foi um fracasso de bilheteria. E aí os estúdios tiveram que ser vendidos para pagar parte da dívida. E os negócios complicaram para eles. Muitos estúdios faliram, inclusive estúdios de games também, né? Estou dando esse exemplo para dizer para vocês que esse aplicativo ele tem uma função que muita gente não percebe. Quando você usa ele ao longo do tempo, ainda mais que tem bastante grupos, você recebe uma quantidade absurda de mensagens, de imagens e de vídeos, e essas mídias todas consomem memória. Tudo bem que os celulares estão cada vez mais com memórias maiores, mas um celular de 128 GB de memória rapidinho enche. Imagina celulares de 3, 4 anos atrás que tinha apenas 8 GB. Esses já foram, né, preenchidos rapidamente.
Eu tenho um amigo que tem 8 celulares. 8, né? E esses 8 estão cheios, lotados e lentos, porque esse meu amigo, ele tem condição financeira razoável, ele não quer nem saber de mexer para saber o que está causando a lentidão. O celular começa a ficar lento e dá aviso que está com muito arquivo, ele vai lá e compra outro. O celular começa a ficar lento, ele vai lá e compra outro, está com 8. E ele usa os 2 mais recentes, porque os outros ele quase não usa, porque não responde ao comando dele. Passa um tempão para abrir as telas e acessar o conteúdo que ele precisa. Todos lotados com coisas desse aplicativo, que consome memória bastante, né? Interessante que esse aplicativo ele não permite ser instalado no memory card, que é aquela memória que você coloca, você compra a parte, né, e põe. Supondo que um celular, hoje desse mais moderno, que vem aí com 130, 150 gigas, você pode comprar um cartão de memória, estender essa memória e tudo aquilo que você baixar na internet ou desse aplicativo, você passa para o cartão de memória. Aí sim, as coisas vão funcionarem de forma equilibrada. Mas a maioria sabe disso? Nós temos milhões e milhões de pessoas leigas que seus celulares começam depois de 6 meses a ficar muito lentos. Essas pessoas recebem mensagem o tempo inteiro dos grupos que participam, né? E aí, hoje, esse aplicativo dá aviso que a memória está lotada. Mas as pessoas leigas não entendem do que se trata e nem sabem ir no arquivo principal do celular. Na memória principal você abre lá o arquivo do celular e vai na memória do aplicativo que eu estou me referindo aqui, e lá você copia tudo que você quer, ou apaga, né? Eu geralmente apago, e manda o que te interessa para o cartão de memória. Essa é a operação com que você se livra desse problema. Mas as pessoas leigas, muita gente que não tem interesse por informática, ela acaba desistindo, né, de entender, por achar complexo essa operação, e prefere aposentar o aparelho, achar que está com problema e comprar um novo. Aí vem a intenção por trás. Por que esse aplicativo valeu 19 bilhões? Porque as gigantes, né, que criam novos modelos de celulares, que fabricam celulares, você sabe aí, várias marcas famosas, elas têm interesse exatamente nessa fatia enorme de pessoas que não se interessam por informática e que vão ter seus aparelhos lotados e vão comprar outro. Isso aí é a grande sacada, tá? Aqueles que entendem são poucos diante daqueles que não entendem. Então, esse aplicativo sacou isso e criou isso, e as empresas gostaram da ideia e eles dão uma força muito grande para manter esse aplicativo gerando aí para essa empresa que criou, que agora é de uma outra empresa grandona também, que comprou uma gigante, ganha, fatura por mês uma nota muito grande para manter esse aplicativo cada vez mais popular e chamativo. E com isso, celulares e mais celulares são vendidos muito mais pelo consumo de memória e a lentidão que esses usuários que não entendem sofrem pelo uso massivo desse aplicativo. Esse aplicativo é um grande vilão. Eu não tenho problemas porque eu entendo um pouco de informática e sempre que eu vejo o aviso, eu percebo que é preciso deletar bastante arquivos da memória desse aplicativo específico e fazer aí uma limpeza, e aquilo que me interessa eu mando para o memory card, como eu já falei no começo. Mas muita gente não sabe, e se soubesse até pagaria alguém para fazer isso. Eu acho que a partir de agora, eu falando desse vídeo, que parece não ter muito a ver com 144 mil universos paralelos, mas tem, porque aqui nós vamos além, né, do assunto metafísico. Nós estamos dentro dessa dimensão, que não deixa de ser algo esotérico.
Por que não falar daqui, só falar de fora? Então nós falamos de tudo quanto é dimensão, inclusive dessa aqui, que é a que nós vivemos. Tome cuidado. Você que não entende de aplicativo, se você deixa o seu tableta dando aviso quando você usa esse aplicativo, se você não entende, pague alguém um valor lá e limpe a sua máquina, para que você não precise comprar outro tão cedo, tá bom? Eu tenho esse celular aqui já está comigo há 7 anos. Ele tem apenas 8 gigabytes de memória e está funcionando. Apesar de que ele está bastante obsoleto, que é a versão 4.5, né? Mas para mim, que entendo um pouquinho, eu uso ele e vou usar por algum tempo ainda, até depois que ele não rodar mais os aplicativos modernos, aí sim é hora de comprar outro. Mas por enquanto, esse software e esse hardware que eu estou usando aqui está me servindo. Para que eu vou gastar com o meu aparelho se esse está dando conta daquilo que eu preciso, né? O assunto é esse daí, que vocês reflitam, aqueles que não entendem, a partir de agora, vocês têm uma dica aí. Seus aparelhos podem funcionar por muito mais tempo do que você imagina. Tá legal? Muita luz para todos. Desejo a vocês um ótimo feriado e que tudo dê certo aí para aqueles que for agora fazer o seu aparelho funcionar direitinho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!